Salve, salve, amigos contadores! Está começando agora aquele episódio que você tanto esperava do nosso podcast Além da Conta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos bater um papo hoje muito bacana com um convidado especial. Mas antes de apresentar esse cara que é fera e eu vou falar bastante dele aqui, quero falar que nós estamos gravando hoje o episódio 16 para vocês aqui do nosso podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam desde o começo o nosso podcast que a gente faz com muito carinho aqui para vocês, para você contador, para você contadora, que é muito além da conta. Esse episódio de hoje ele é apoiado pela Contimatic Fênix. Como eu sempre digo, a Contimatic é aquela empresa de software que está há mais de 35 anos no mercado, levando soluções para vocês contadores, para vocês contadoras, uma empresa que é parceira do profissional de contabilidade. Se tem uma empresa que está junto com o contador em toda a sua jornada, é a Contimatic Fênix, que hoje, inclusive, dá um recado bem bacana para vocês sobre o Carreira Contábil, a nossa plataforma de recrutamento e seleção. Como que você faz para contratar os seus funcionários, os seus colaboradores? Saiba que a Contimatic tem uma plataforma gratuita, 100% de graça, tanto para você contador que quer colocar sua vaga lá, como também para você que está procurando uma oportunidade de emprego, postar lá o seu currículo e as empresas vão te encontrar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Para você que está acompanhando através do YouTube, já sabe, né? Corre lá em cima, clica no sininho, faz a inscrição aqui no canal do Além da Conta, deixa seu like nesse vídeo de hoje, no episódio 16, tá? E você que está acompanhando pelo YouTube, curte a gente, segue a gente também. Nós estamos nas principais plataformas de áudio que nós temos. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Corre lá, você que tem um iPhone aí, ó, abre o seu Apple Podcast, segue o Além da Conta, escuta por lá também. Tá no carro, tá no trabalho, fonezinho de ouvido, escuta pelas plataformas de áudio. Tá em casa, tá com tempo, assiste, porque o convidado de hoje é um cara muito especial pra gente aqui na Contimatic Fênix. Ele é parceiro da Contimatic há muitos anos, a família dele é cliente da Contimatic há muitos anos, e esse cara aqui vocês vão conhecer só de eu falar a primeira característica profissional dele. Ele é contador dos médicos, ajuda médicos a pagarem menos impostos e ensina também a contadores a se especializarem nesse nicho médico. O arroba dele é o Contador do Médico, tem mais de 200 médicos em sua carteira e é o cara que mais viaja nesse Brasil. Filho do Aguinaldo Joaquim, da Marlene Serrano e marido da Mariana. Senhoras e senhores, palmas para Bruno Nascimento. Valeu, Marição. Obrigado. Bora. Fala, Brunão. Até que enfim, hein, cara? Bora para mais conteúdo aí. Vamos para cima. Obrigado pelas apresentações aí. Vamos seguir firme. Pô, que bacana, que bacana. O Bruno, que você sabe o carinho que eu tenho por você, que nós aqui da Contimatic temos com você. E detalhe, você é apoiador do projeto podcast Além da Conta, né? Você foi o primeiro cara dentre milhares, mentira, foi só você. E falou, cara, faz um podcast, exato, vai ser bem bacana, vai dar bastante engajamento. Exato. O podcast ele tem essa característica, né? De formalizar networking. Eu falo para todo contador, se você quer atingir uma área específica, se você quer se especializar numa área, o podcast, ele é legal porque você gera intimidade com aquela pessoa. Então, por exemplo, um contador que quer se especializar no e-commerce, né? Numa parte de e-commerce. Ele pode chamar diversos especialistas que falam sobre Mercado Livre, sobre Shopee, sobre marketplaces, faz um podcast no escritório dele, chama esses profissionais que você acaba gerando networking, parcerias com essas pessoas. Acaba sendo ali uma trajetória para você ter um negócio de sucesso, né? Exato, porque ele traz visibilidade para quem é o especialista, por exemplo, do outro lado, né? Que é quem você está convidando. Ele quer ter visibilidade da profissão dele, então ele provavelmente vai aceitar, né? Ser chamado para fazer essa entrevista no podcast. E você, contador, como você está do lado dessa pessoa no podcast, você acaba gerando autoridade também para o seu escritório. Então, por exemplo, se você vai chamar o maior vendedor de produtos do Mercado Livre, né? Ele foi chamado para diversas palestras no Mercado Livre, ele faz diversos eventos e você consegue trazer essa pessoa para dentro do seu escritório
para conversar com você, basicamente você está angariando essa mesma autoridade para o seu escritório, por exemplo, para questões de Mercado Livre. Então, essa estratégia é muito válida. É algo que o contador tem que pensar em mudar também a estratégia ali para poder se tornar autoridade, né? Exatamente. E dar visibilidade, igual você falou, dar visibilidade. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Bora. Teste de visibilidade do nosso podcast. Estamos aqui hoje com o Bruno Nascimento, ele é especialista no nicho de médicos, né? Ele atua, conhecido como contador do médico. E o teste de visibilidade que dá, nós vamos fazer agora. Você que está acompanhando a gente através das plataformas de áudio ou está assistindo aqui através do YouTube, segue agora, @Contimatic Fênix no Instagram. Lá você vai saber de todas as novidades que a Contimatic tem. Então, segue agora. Corre lá no Instagram, @ContimaticFênix. Segue a gente, beleza? Segue também o @O Contador do Médico. Certo, Bruno? O Contador do Médico. Uma mudança recente. Antigamente estava @Bruno Nascimento Med, mas a gente percebeu que não estava gerando muita intimidade com o público médico e a gente deixou bem claro. O Contador do Médico. Então, vai lá no Instagram, @O Contador do Médico. E aí, todos os médicos te encontram de qualquer forma. Exatamente. Da hora, né? Exatamente. Aproveita e segue também o seu apresentador aqui, @Maurício Barros Contador. Com certeza. Com certeza. Vou pegar também, né? Claro, é o nosso teste de visibilidade. Exato. A gente vai medir a visibilidade agora através dos seguidores que vão chegar ali nas redes sociais. Exatamente. @ContimaticFênix, @Contador do Médico e Maurício Barros Contador. Beleza? Boa. Brunão, que satisfação ter você aqui, hein, cara? Já começa pegando fogo o nosso podcast. Já começa, né, com muito conteúdo já. Já começa já voando. Muita dica. Você quer... Eu tava conversando aqui com a produção na hora que você saiu ali para atender o seu cliente, que você é bem barqueteiro, você é monstro esse negócio, né? A gente tinha deixado aqui a garrafinha de água, ele falou, não, coloca aqui o símbolo da Contimatic bonitinho para aparecer. Todo momento é momento pra você mostrar a sua marca. Tem que estar sempre... Contador tem que ter essa visão? Cara, tem. Hoje em dia tem, né? O que acontece? Falando um pouco de história, porque eu vivi também muito essa história, né? Eu lembro do meu pai falar assim, aqui dentro do escritório só entra cliente indicado. Para isso era um orgulho para ele, né? Porque naquela época fazia sentido. Por quê? Porque... Se alguém te indicou... Exato, se alguém te indicou, você é um bom cliente, você pode fazer parte, eu deixo você fazer parte da minha carteira de clientes. Então esse nível de autoridade era justamente o objetivo, porque você tinha ali um alto grau de indicação na época, né? Então os escritórios de contabilidade, antigamente, basicamente viviam de indicação, né? E hoje? Começou a surgir a internet, começou a surgir sites, blogs, surgiu a famosa contabilidade online, né? Que todo mundo sabe. E aí, nesse caso específico, a gente começou a perceber, pô, legal, eu posso continuar com as minhas indicações, né? Posso continuar fazendo isso das indicações, porém eu tenho um outro canal de aquisição de clientes, que é a internet, que é o YouTube, que é o Instagram, que são outras ferramentas que também podem te possibilitar ter clientes dentro da sua base. Então, não viver mais apenas de indicação. Indicação é realmente um ótimo canal de aquisição? Claro que é, sempre vai continuar sendo pelos próximos anos. Porém, você pode colocar vários outros canais além da indicação dentro do seu escritório. E esses outros canais dependem de uma coisinha chamada branding, marketing, né? Você ter o branding do seu nome, do seu escritório, ou seu branding pessoal, da sua pessoa física, que vai estar correlacionado com o seu escritório. Então, você precisa fortalecer isso a todo momento. Então, com certeza, hoje, para um escritório, fortalecer os outros canais de aquisição também, o marketing, o branding da sua marca é necessário, sim. Cara, tem que aparecer no formato digital. Cara, imagina o seguinte... É uma saída mais fácil para você se tornar autoridade, por exemplo? Dentro de um mercado que hoje está com 500 e poucos mil profissionais de contabilidade? Hoje em dia, você tem que mostrar o rosto, né? Hoje em dia, para você ter autoridade, não adianta você querer ter autoridade sem mostrar seu rosto, sem mostrar você, a sua persona ali, né? Você não vai conseguir gerar esse engajamento das pessoas, né? Então, você tem que mostrar o rosto efetivamente ali. Não adianta querer você fazer, não, vou colocar um colaborador aqui para fazer os vídeos do YouTube, vou colocar aqui um amigo meu para fazer um conteúdo aqui no Instagram e, cara, eu não gosto de aparecer, eu não vou...
Infelizmente, o que vai acontecer é que você acaba não personificando ali sua empresa, né? Você não tem a cara do dono ali, né? E o cliente compra do dono, né? Ele aceita ser atendido pelo seu assistente, pela pessoa que está abaixo de você, mas quando ele for comprar, quando ele for te cobrar alguma coisa, ele quer falar com você. Ele quer falar com o Bruno Nascimento. Então isso acontece muito no escritório. O cliente entra, o médico entra, ele sabe que ele está comprando o Bruno Nascimento, mas ele sabe que ele vai ser atendido por uma equipe. Não vai ser o Bruno Nascimento que vai fechar o DAS dele, o PIS, o COFINS, o IR, fazer o balanço patrimonial. Ele sabe que tem pessoas abaixo de mim ali, né? Fazendo o exercício ali, fazendo o Mas o responsável é você sempre. Mas você pode ter certeza. Se acontecer qualquer problema, é comigo que ele vai falar. Tanto pro bem quanto pro mal, né? É a cultura. O brasileiro, ele vai fazer isso mesmo, né? Vai ligar lá para falar com o seu analista? Não Exatamente. vai. Ele vai querer falar com você. Exatamente. Ô, Bruno, e a J Contábil, hoje tem mais de 200 médicos na sua carteira de clientes ali, o que te faz um cara, de fato, autoridade dentro desse nicho médico, né? Exato. Então eu tenho muita coisa para te perguntar sobre isso, mas eu quero que você fale pra gente aqui, quem é o Bruno Nascimento e desde quando a AJ Contábil está atuando no mercado? Tá. A AJ tem mais de 40 anos de mercado. Caramba! Começou com o seu Aguinaldo, Dona Marlene ali tocando inicialmente, né? A família é uma sucessão familiar. A gente atende médico. Eu vou te falar que quem usa Contimatic vai entender o que eu tô falando. A gente tem um cliente médico que o número dele é 013. Ou seja, ele foi o 13º cliente que entrou no nosso escritório. E hoje a gente já tá no número 490 e pouco, já, 500 e pouco. Ou seja, ele é um cliente muito antigo nosso. Então as clínicas já vêm dentro... E não sai, né? Não sai. Já vem dentro da nossa base há muito tempo, né? Desde o começo. Então assim, eu falo com o médico desde os meus 17 anos. Porque quando eu comecei no escritório a atuar ali, office boy, ajudar ali o departamento contábil, a levar malote lá para os clientes... foi com meus 17 anos. Então, desde meus 17 anos, eu já ia na recepção da clínica para entregar um documento, entregar o imposto, porque antigamente, né, a molecada aí mais nova não sabe, hoje é tudo digital, né? Mas antigamente, para o cliente pagar um imposto, você tinha que mandar impresso para ele conseguir pagar ali no banco, né? Inclusive, você tinha que ir até o banco pagar o imposto, né? Exatamente. Não existia nada online ainda. Então, essa questão de conversar com o médico, entender as dores, eu tenho desde os meus 17 anos. Então, quando começou a surgir o Instagram, né, com essa pegada de comunidade, das pessoas se conectarem por um propósito específico. Então, assim, se você segue hoje o Thiago Nigro, você provavelmente quer consumir conteúdo de economia. Sim. Se você segue o Érico Rocha, você provavelmente está entrando no mercado digital. Você quer trazer conteúdo para esse tipo de mercado. Se você segue o Joel J, é um conteúdo mais inspiracional, é uma coisa mais de você querer vencer. Então, assim, se o médico quer entender sobre contabilidade, ele vai ter o @o_contador no médico. Então, você tem que no Instagram e nas redes sociais, no YouTube, gerar esse senso de comunidade. Então, desde os meus 17 anos eu falo com o médico. Quando começou a surgir o Instagram, eu falei assim, se tem uma pessoa que sabe uma dor do médico, sou eu. E aí eu já formalizei o @o_contador do médico. Claro que lá atrás foram mudando os nomes, né? @Bruno Nascimento Blog, depois foi @Bruno Nascimento Med, mas sempre, o conteúdo sempre foi nichado para os médicos. Então, a gente entende ele desde o começo, né? Então, aí eu falei, cara, eu preciso tirar as dores desse cara, só que de uma forma simples e objetiva. Sem contabilez. O cara que tá no Instagram, ele não quer saber se o cálculo que você vai fazer é 32% de 15% ou 12%. Ele quer saber quanto que vai sair do bolso dele. 13,5%, 15%, 6%. Então, a gente foi falando a linguagem que ele entendia. E aí o feedback que a gente recebia era assim também. Pô, Bruno, tô consumindo seu conteúdo, tô gostando. E, cara, você é bem objetivo, né? Então não tem muita aquela coisa de ficar falando sobre alíquotas, né? Não, é assim, você quer abrir uma empresa com um sócio, limitada unipessoal, com 2 sócios, limitada. E a gente vai tentando traduzir de forma bem objetiva. E nosso querido saudoso Aguinaldo Joaquim, ele Exato. asfaltou toda a estrada para você ali, né, cara? Exato. Eu falo que ele foi do 0 para o 1, né? Que seria o início do escritório. A minha obrigação é de 1 para o 100, né? Então, aumentar, expandir, quanto mais, graças a Deus, a gente está conquistando isso. O escritório está crescendo, está contratando. Inclusive, a gente tem a parceria com a Contimatic para a parte de contratação dos estagiários, do pessoal que acabou de sair.
ali pro mercado. Então, cara, acho que isso é um reflexo de um trabalho bem feito, né? Os ensinamentos foram passados. Então, é continuar, né? Realmente foi uma perda muito dolorosa, mas ele sempre deixou claro que tem que seguir, né? Você é formado em ciências contábeis, fez algumas especializações, Exato, ok? exato. Chegou até a trabalhar numa Big Four, não foi? O que acontece? Isso eu até sugiro, tá? Para o pessoal que tá começando na faculdade. Realmente é uma escola, né? A disputa ali é muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na KPMG, na época, eram 85 pessoas para uma vaga. Então, assim, foi realmente um processo de seleção ali. Foram algumas etapas que você vai passando, né? E graças a Deus consegui entrar. E quando você entra nesse tipo de empresa, cara, realmente você... É uma guerra ali, né? Você tem que aprender. Eu lembro até hoje, cara, de um caso. Um dos grandes pontos positivos que eu tinha é que eu tinha a fluência do inglês. Então, eu acabava ganhando bastante posições por isso. E aí, um sócio, esse caso é bem engraçado. Um sócio, uma vez, assim, acho que ele fez para me testar, né? Aí eu falei, você, moleque, né, 19 anos, as pessoas que entraram comigo tinham 25, 24, 26. Então, tipo, eu era um dos moleques mais novos ali, né? Ele falou, já que você sabe inglês, é o seguinte. Aí ele colocou um papelzinho, pediram o balanço patrimonial, aí deixou um telefone embaixo. Só que o telefone não era um telefone brasileiro, né? Era um número de 3 em 3, ou seja, um telefone americano. Eu falei, caramba, vou ter que ligar para os Estados Unidos e vou ter que pedir um balanço. Ou seja, ele me testou naquela hora. Para você entender o grau de... Cara, você quer vir pro jogo? Só que aqui a coisa é séria. Você vai ter que jogar. Então, nesse momento, eu peguei o telefone, liguei tremendo. Mas é isso, entendeu? É você se desafiar. E 5 anos que eu fiquei na Big Four, cara, foi uma escola, assim, absurda. Tanto em questão de trabalho, tanto em questão de cultura. Eles implementam muito forte a cultura dentro da empresa. Enfim, tem diversos pontos positivos. Claro, tem pontos negativos também, que toda empresa, nem tudo são flores. Porém, eu aprendi muito, não me arrependo da decisão que eu tive. Saindo de lá, na KPMG, na época que eu trabalhei, você fica muito especialista numa área específica. Então, eu era muito especialista em contabilidade, né? Sim. Eu analisava balanços, fazia notas explicativas, sabia tudo, cara. Toda uma vivência de balanço patrimonial eu tinha. Só que, como é tudo dividido, se você for analisar a parte de impostos, não é você que analisa como auditor. Você passa por uma equipe de consultoria tributária. Então, você tem que passar essa bola para outra pessoa. Então, quando eu saí da KPMG, eu era muito bom em balanço patrimonial, em análises contábeis, em tudo que era contabilidade, eu era muito bem. Auditoria. Só que eu era muito defasado na parte de impostos. Então, aí eu comecei, voltei para o escritório. E o escritório hoje, eu falo que a parte de tax, né, no escritório de contabilidade e impostos, é um dos departamentos um dos mais importantes, porque você está ali todo mês, né, gerando informação para o cliente, gerando DARF, e você não pode errar, né? Então, como é que eu vou comandar pessoas se eu não entendo do imposto, né? Então, fui atrás. Aí eu fiz um treinamento de 6 meses numa escola de tributação, eu não vou esquecer o nome agora, a PET, não lembro agora. Inclusive, eu tô no grupo. Eu sei qual que é. Ela fica ali na Paulista. Isso. É só estudo tributário. Depois dessa, eu fiz 2 anos de gestão tributária na FECAP, que para mim também foi muito bom, porque realmente eles ensinam do começo ao fim, assim, do básico até o avançado na parte de tributos. E aí a vivência do dia a dia também, né? Que todo dia você está falando sobre imposto, todo dia você está falando de cálculo. Então você também acaba por aprender ali por osmose, né? Então eu saí de uma Big Four conhecendo muito de contabilidade, complementei meus estudos com a parte tributária, e aí hoje consigo ali lidar muito bem com essas 2 áreas. Claro que a parte de folha eu não entro tanto, mas aí tem pessoas competentes para tocar lá dentro do escritório. Então, sua escola foi... Isso é muito legal, cara. Seu pai já tinha um escritório de contabilidade há muitos anos, você trabalhou ali uma base... Exato. Né? 17 quando era anos. moleque. Exato. E aí você falou, cara, vou pro mercado para poder me especializar. Eu entrei com 17 no escritório. Já tinha visão de um dia assumir o escritório? Já. Tanto que eu fiz 2 anos de processo seletivo. Porque quando você entra no processo seletivo, eles analisam o seu perfil inteiro, né? Então, eles sabiam que meu pai tinha um escritório de contabilidade. E aí, na entrevista, ele falou assim, quem me garante que você vai entrar aqui, vai sugar e depois vai embora? Eu falei assim,
não é minha intenção agora, mas eu não sei lá na frente, né? E eu gostava realmente de auditoria. Eu lembro até hoje um gerente, ele falava assim para mim, ele é um gerente baiano, e eu não vou lembrar o nome dele agora, mas se ele ver esse podcast, ele vai saber que é ele. Ele fala assim, Bruno, tome cuidado, auditoria é igual cachaça, pode viciar. Então, assim, auditoria, você tem todo um status, todo um conhecimento, né? Você, quando chega no cliente, você acaba sendo respeitado. Então, assim, você acaba tendo toda aquela carga que glamour, né? O auditor chegou. E aí, quando você sai, né? Você perde tudo aquilo, né? Então, realmente, você tem que ter a cabeça de quais são os objetivos que você vai querer, né? A minha grande decisão é que eu ia ficar mais ou menos 2, 3 anos como um supervisor na parte de auditoria, porque é um tempo lá que eles programam. E eu falei, cara, 2, 3 anos, eu posso voltar para o escritório e a gente ia começar a trilhar ali um caminho, né, para uma possível sucessão lá na frente. E aí foi que eu decidi. Pai, acho que eu vou voltar e vamos ver o que vai dar. Ele, não, volta e a gente começa. E aí, assim foi. E aí juntou a experiência que você tinha na KPMG com a experiência e a mão na massa ali do seu Aguinaldo. Exato. Aí saiu Bruno Nascimento. Exato. Muito trabalho. Acho que uma das grandes coisas que ele ensinou foi a questão de não tomar decisão na emoção, ser uma pessoa centrada. Então, assim, tô vendo que aquele colaborador não tá funcionando. O cara não vai, o cara é preguiçoso, o cara não vai para frente, né? Não simplesmente chegar no cara, obrigado, tchau, e vamos achar outro. Não, acha outro, treina, senta lá desse cara, depois você tira a pessoa que você quer tirar. Então, sempre essa questão de não tomar decisões na emoção. Acho que isso foi a maior bagagem, assim, acho que é importante. E da onde saiu a ideia de atender o nicho médico, cara? Tá. Desde o início a gente atendia, né? Agora, a ideia de se especializar foi mais quando começou a minha gestão. Realmente eu percebi que o mercado não adiantava, se você quiser utilizar das redes sociais, não adianta você querer atirar para tudo quanto é lado. Tudo isso foi da sua cabeça. Então não adianta você querer, vou falar com o médico de manhã, vou fazer um stories para a indústria à tarde e vou fazer um reel sobre engenharia no final da noite. Você não vai gerar conexão, né? Uhum. Então eu percebi, cara, eu vou ter que escolher um nicho. Qual que é o nicho que eu mais converso? O médico. Então, no Instagram... Já tinha bastante cliente lá? Já tinha uma base grande. No escritório aqui, no Instagram, eu vou falar para médico. Ponto. Escolhi meu público e aí decidi em diante, eu comecei só a fazer conteúdo para médico. Lembrando que a área da saúde em geral, né, que a gente atende, não atende apenas médico, né? Fisioterapeuta, áreas também de estética, a gente auxilia, a parte médica, fono, enfim, tem um monte de área ali que a gente atende também, a área da saúde em geral, vamos dizer assim. Nesse caso, quando a gente começou a fazer esse conteúdo no Instagram, eu falei, cara, não adianta falar para todo mundo, eu vou ter que nichar meu conteúdo, porque senão não vai, né? Senão vai ficar uma coisa muito solta, né? E isso é um dos grandes erros do contador. Ele não quer perder aquela coisa de ser generalista, né? E aí o que eu sempre falo, você não vai perder isso. Eu, por exemplo, Bruno, eu atendo médico, eu atendo comércio, eu atendo serviço, eu atendo engenheiro. Só que o meu marketing ele é focado para médico. Então, obviamente, o meu maior volume de clientes que entram são médicos, tá? Mas você não precisa expurgar, né? Hoje eu abri história de contabilidade médica, amanhã eu vou expulsar todo mundo. Não. Mantém seus clientes, normal. Só que a sua estratégia de marketing, você tem que ter essa visibilidade para uma área específica. E aí não precisa ser só médico. Você pode fazer um Instagram para e-commerce, que é um grande mercado. Para mercado digital, que é um outro grande mercado. Para youtuber, é um outro grande mercado. Então, prestadores de serviços, PJs, outro grande mercado. Você só tem que escolher um e ir para ele até o final. É o futuro do mercado contábil, a gente ter essa estratégia. De se especializar, eu vejo que sim. Primeiro porque você acaba sendo ancorado com uma autoridade. Uhum. Isso reflete no seu honorário, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto é que a sua equipe acaba se especializando também. Você acaba ficando... você acaba tendo uma economia de treinamentos. Porque se você está falando com o médico toda hora,
né? As dores dos médicos vão surgindo e normalmente é a dor de uma clínica e a dor de outra clínica que vai surgir também. E aí você vai conseguindo ali melhorar, né, o atendimento. Então você tem, como as dores são comuns, você acaba se especializando na área. Então esses 2 pontos para mim valem muito a pena. Por quê? Por exemplo, Bruno, amanhã vai vir uma construtora, né? Vai querer que eu atenda ela. Vai cobrar o honorário que eu pedi, né? 10, 15, 20 mil reais, uma construtora grande. Será que faz sentido eu trazer essa construtora para dentro do meu escritório? Por quê? Porque eu vou desbalancear tudo que foi construído até agora. Porque aí tem coisas específicas para uma construtora. Folha de pagamento é específica, cálculos tributários são específicos. Então, assim, eu vou acabar penalizando os meus clientes médicos, onde eu já estou posicionado, onde eu estou ganhando clientes, e aí vai vir essa construtora e vai embaralhar tudo aqui de novo. Então, às vezes faz sentido, se eu for querer pegar esse cliente, destinar uma equipe só para atender ele, ou destinar pessoas que elas vão ser responsáveis por ele. Obviamente, ninguém vai negar honorários, né? Mas você tem que balancear, faz sentido ou não faz sentido ter esse cliente? Até porque algumas vezes pode ser um honorário baixo. Então, faz sentido pegar esse honorário baixo para ter toda essa dor de cabeça? E aí você tem que balancear dentro da sua operação se faz ou não. É uma decisão bem forte, né? Você definir de fato ali que quero atender esse nicho aqui, chega um cliente grande, um belo honorário. E você falar que não vai aceitar. É muito difícil. Vou te falar o que eu faria, tá? Porque ninguém... Bruno tá falando da boca para fora. O que eu faria? Colocaria uma equipe especializada para atender esse cliente. Eu não expurgaria ele, não tiraria ele da minha base, mas sabendo que pode me dar muita dor de cabeça. Porque pode ser que eu não tenha expertise para atender ele. É um risco. Você pode pegar uma pessoa do seu departamento fiscal, uma do contábil, uma do EP. Eu quero que vocês dediquem sempre 2 dias do mês para esse cliente, tá? Pode ser que esse cara dê tanta dor de cabeça para a equipe, que não vai fazer sentido eu continuar com esse cara. Então, assim, você tem que avaliar. Vai fazer sentido na sua operação? Realmente o honorário vai ser significativo? Vai, então vamos para cima. Não vai ser, você tem que avaliar se faz sentido ou não. Casa com o que o seu pai te ensinou, de não ir pela emoção, né? Às vezes você fala, esse cliente, esse potencial cliente aqui vai me pagar 15 mil dentro de um nicho que eu não sou especializado, eu vou ter que designar alguns profissionais para poder fazer a contabilidade, fechar toda a folha, enfim, tributos dessa empresa. Quando você vai ver o que você está dedicando de colaboradores... Algumas vezes... paga o honorário dele, não paga, né? Algumas vezes é o que aconteceu no escritório. Um cliente que me demandava quase uma semana de cada equipe, em 1 ano eu consegui converter esse honorário desse cliente em 20 clínicas médicas. Ou seja, eu consegui reduzir meu tempo de execução, porque uma clínica médica demanda menos tempo que, por exemplo, um mercado, né? Onde você tem 50 milhões de notas... Nossa. Você tem dúvida toda hora, ICMS, ST, e aí tem funcionário. Então, assim, você acaba colocando um elefante dentro da sua operação, né? E aí você não consegue tocar as outras demandas. Então, quando esse cliente saiu da minha base, cara, eu falei assim, legal. Legal não, né? Que chato, saiu. Mas, enfim, eu tenho que enfrentar a realidade. Se ele sair, eu vou ter que transformar esse honorário dele em outros honorários de outras clínicas. E eu vou trazer clínica aqui para dentro para converter e aí conseguir pelo menos equalizar. Então, graças a Deus, esse cliente que a gente teve esse caso. Mas não que ele entrou, ele já estava na base. Mas ele demandava muito tempo da equipe. Muito tempo. Então, assim, a gente ficava quase uma semana e meia só para fazer ele. Era um grupo de mercados que, cara, era quase um faturamento de 100 milhões ano. Era muita coisa. O honorário já não estava adequado, a equipe estava exausta, porque imagina você manda uma guia de ICMS e o cara te liga assim, Bruno, tá errado, revisa aí. Tá muito alto. E aí você revisava, não, tá certo. Aí ele fala, não, então tá bom, então tá certo. Ele só queria saber minha opinião, se tava certo. Então imagina, você recebeu uma guia de ICMS para você revisar em até 2 dias. Que eu tinha que devolver para ele. Então isso é um desgaste emocional, de energia muito grande. Quando esse cara saiu, saiu um caminhão assim, ó. Senti a perda, né? Porque é um honorário significativo. Mas eu falei, cara, agora é levantar a cabeça e vamos buscar a clínica médica. Ele que resolveu sair. Vamos buscar a clínica médica, vamos pra cima. Então aí vem minha pergunta. Você já, baseado nisso que você tá falando, já teve que demitir cliente? Já.
Principalmente porque não... assim, quando o cliente começa a já dar muita dor de cabeça desde o início, você já começa a ficar com o pé atrás. O que é uma dor de cabeça desde o início? O cliente entra, pô, legal. Aí ele faz a abertura, legal. Na abertura ele já começa a reclamar de alguma coisa. Não, porque era assim, porque teve esse assado e tal. Tá bom, beleza, a gente ajusta, ok. Aí vai fazer um onboard. Aí o onboard. Não, mas eu não quero fazer onboard, não precisa de onboard. O cara, ele quer mandar muito na sua empresa, ele quer mandar muito no seu processo. Quando começa a acontecer isso, já fica com o pé atrás. Por quê? Porque se ele quer mandar no seu processo, no final ele sempre vai estar certo. Se o processo é ele que define, então o processo é dele, né? Não, mas Bruno, eu não quero receber até 3 dias úteis antes. Eu quero receber a guia do DAS, eu quero receber no dia 2 do mês já. Eu quero receber dia 3. Então você tem que sempre posicionar o cliente que ele está contratando o escritório. E os processos do escritório são definidos pelo escritório, não pelo cliente. Não, você vai receber dia 15, dia 12, dia 13. Acabou. Por quê? Porque aqui é assim que funciona. Então já teve caso que a gente chegou no doutor, na doutora, falou, doutor, infelizmente não tá legal. Até porque já estava fazendo os processos errados, né? A gente falava A, ele fazia B. Então, assim, para a gente evitar até lá na frente ter um tipo de discussão, ter um desgaste até financeiro, é melhor a gente encerrar o nosso contrato. Eu estou encerrando o contrato de prestação de serviço e aí você procura um outro contador. Nunca pela emoção. Nunca pela emoção. Teve caso que não era no ramo médico, era no ramo de autopeças, o cara, ele realmente era um bronco, assim. O cara era ignorante. Ele ligava ligava no departamento xingando, sabe? Ele era um cara que não dava. Então a menina do DP, por exemplo, saia chorando. Então a gente falou assim, gente, não tá dando, né? Realmente chegou em dezembro, eu falei, não vem mais, mas eu liguei para ele, falei, ó, felizmente a gente não vai conseguir continuar, realmente eu solicito que você procure um outro escritório de contabilidade, já estou formalizando o distrato para 31 de dezembro, eu avisei antes, 31 de dezembro é o último mês que a gente está formalizando. Aí já, mas eu já estava pensando em sair mesmo e tal, não tem problema, acho que faz parte. Mas é isso, né? O que eu sempre falo, Mauricião, é o seguinte, você nunca esperar o cliente sair para você tomar uma atitude. O que eu quero dizer com isso? Você nunca esperar o cliente sair para você ter conquistado 3 novos clientes que pagariam o honorário dele. Até mais, né? 2, 3 vezes o honorário dele. Então, se você conquistou um cliente de 397, 400 reais, 500 reais, o que você está fazendo para depois que ele entrou, você trazer mais 3 clientes de 500 reais? Seja engajando ele para te indicar novos clientes, seja pegando esse honorário que você está conquistando dele, investindo em impulsionamento, em ads, em ferramentas, você trazer 3 novos clientes. Por quê? Porque se esse cara um dia sair, tem outros 3 que já corrobora aqui o que ele vai sair, que ele vai perder aqui. Então, essa é a primeira regra. E a segunda regra é que você tem que olhar para a equipe também. Se o cliente sai, né? Hoje no mercado contábil, o que eu falo é assim... se o cliente sai, é obrigação do dono entender o porquê o cliente saiu. E aí, se você começa a perceber uma recorrência de saída por um motivo específico sempre, você tem que mexer as pecinhas. Então, a gente fala lá dentro do escritório. A gente é super parceiro de todos os colaboradores, mas assim, se um cliente sair por culpa de algum colaborador que distratou, que fez algum procedimento ali de confronto com o cliente. Falta grave ali. Que a gente viu que realmente o colaborador está errado, sai o cliente e sai o colaborador. Uhum. Claro, né, a gente avalia, né, sem emoção, mas assim... E ainda mais, se acontece uma recorrência, então a gente sempre tenta entender os dois lados. Mas por quê? Por que você fez isso? Não era mais fácil... O que aconteceu? Eu sempre falo, gente, para todo colaborador, cliente, me manda o extrato dia 9. Aí você manda com essa frase imperativa. O cliente está pagando pra gente, certo? Uhum. Eu posso fazer essa mesma frase de uma forma mais amistosa. Bom dia, cliente, tudo bem? Para o nosso fechamento, a gente precisaria dos seus extratos até o dia 9. Teria como nos auxiliar nessa demanda? Caramba. Eu estou conseguindo o mesmo resultado. E a sendo só mudou a comunicação. Sendo parceiro com o meu cliente. Pô, cliente, será que a gente não consegue tal dia? Porque aí você consegue me ajudar nessa etapa. Seja parceiro do cliente. E muitas vezes o colaborador, quando ele atinge um grau de cargo dentro do escritório... De senioridade. Senioridade, ele acha que ele começa a querer mandar em tudo. E, gente, infelizmente no cliente a gente não manda. Ele é um parceiro. E se ele enfesar com você, ele vai embora. Sim.
Algumas vezes você pode estar até certa no seu posicionamento. Em qualquer área. Você pode estar até 100% certa. Porém, é um cliente. E a gente tem que saber tratar também as pessoas do outro lado. Pô, Bruno, mas eu já falei com ele 3, 4, 5 vezes. A gente muitas vezes tem que, né, engolir sapo para conseguir atender ambos os lados, tanto o escritório quanto o cliente. Analisou, viu que o custo está sendo maior que o benefício, aí é outra coisa. Quantas vezes, Maurição, eu já fui na sede do cliente para conversar sobre processos? Mas assim, numa conversa, pô, eu quero te ajudar, mas você também precisa me ajudar. Não adianta você me mandar uma folha dia 3, dia 4 do mês e você quer que eu feche tudo, uma folha com 100 funcionários, e te entrego no 5º dia útil. Você também precisa me ajudar, porque a gente está pedindo o seu registro de ponto desde o dia 28, desde o dia 29. Então, assim, muitas vezes é uma conversa, sentar. Cara, eu quero te ajudar, eu quero te trazer informação. Mas você também precisa, porque a gente trabalha num ritmo de parceria. Você me ajuda, eu te ajudo. Então não precisa impor, não vou fazer sua folha. Não, impulso, então tá bom, obrigado, vai achar outro contador que faça. Mas aí também entender os dois lados. Por que tá demorando? Algumas vezes, cara, isso acontece muito. O dono nem tá sabendo que isso acontece. A secretária dele, a administradora dele, que faz a coisa errada, ele nem sabe que isso acontece. E aí você tem que conversar com o dono, para ele conversar com a secretária dele e fazer tudo certinho. Essa é a importância do onboard, né? Quando a gente fala em captar cliente, em contratar um cliente, tem que ter um onboard para deixar isso tudo alinhado. Exato. Aqui a gente trabalha dessa forma e dessa forma, né? Exato. Um exemplo claro. Maurição, amanhã a gente vai jogar rugby. Joguei a bola para você. E aí, o que você faz? Não sei, né? Não sei as regras. Não sei, cara. Entendeu? Corro pra cá ou corro pra lá? Não sei, eu sei que eu tenho que correr. É a mesma coisa. O cliente, o empreendedor, quando ele abre um CNPJ, gente, é a mesma coisa. Você jogou a bola de rugby pra ele, tô aqui o CNPJ. Aí ele vai fazer assim, tá, e aí? É que eu preciso vender agora. Então, mas eu preciso emitir a nota. Então, o onboard, você vai ensinar o beabá para ele. Você abriu um CNPJ, agora você vai fazer assim, vai fazer assado. Todo fechamento de mês eu quero que você me mande o extrato bancário do CNPJ. A emissão de nota fiscal você vai fazer assim pelo sistema tal. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a nossa equipe. Aí você vai ensinar as regras do jogo para ele. A minha obrigação com você é te alertar antes do imposto vencer. Se vencer o imposto e você não pagou, você não pode me culpar. Porque eu te mandei o documento a tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um processo a mais aqui para você. Eu vou ter um departamento que vai te alertar caso tenha algum imposto pendente. Caramba. Mas isso não está incluso no meu contrato de prestação de serviço. Eu não estou aqui para te alertar quando está pendente. A minha obrigação é te entregar pronto. Chegou nesses casos extremos, você cria mesmo, de fato, esse departamento e o cara paga por isso, ou você dá como um benefício a título de educação? A gente dá a gente tem a nossa assistente ali que está na frente do escritório. A gente tem como processo... Citou o nome, manda um abraço aí. Valeu. Citou o nome, tem que mandar um abraço. Valinho, valeu, hein? ela todo dia 5 do mês, ela utiliza uma ferramenta que busca, né, essas pendências e ela alerta o cliente. Cliente, verifique aqui que existem pendências de previdência. Existe uma pendência de PIS e COFINS. E aí, caso necessite recálculo, basta nos solicitar. Ela só avisa. Acabou, ela não vai gerar recálculo, não vai fazer nada. Por quê? Se daqui a 5 meses o cliente, a gente manda lá de novo no WhatsApp. Nossa, mas por que vocês não me avisaram antes? Aí você vai ver o histórico. Te avisei em maio, te avisei em junho, te avisei em julho, em agosto, em setembro e outubro. Você está pagando esse total de multa e juros porque você não quis se atentar lá na minha primeira mensagem. E outra coisa, se eu não tivesse te entregado o imposto, ok, as multas e juros, até tem gente que fala a questão de juros, ok, as multas são minha responsabilidade. Por quê? Porque eu não te mandei o imposto, você nem sabia que tinha imposto. Não, mas eu te mandei, cara, a responsabilidade é sua. Aí você arca com multa e juros. Esse departamento é um plus que a gente dá, a gente não cobra mais por isso, mas é um departamento que evita muitas vezes do cliente descobrir que tinha um DAS lá de julho de 2023 que está pendente. Então a gente alerta ele antes, né? Claro que, né, gente, muito contador vai se solidarizar comigo.
o sistema da Receita muitas vezes é falho, né? Você tá com... Todo mês você vê certidão negativa, tudo certinho. Aí você vê a certidão negativa em setembro, aí surge lá um GPS de 2022 pendente. Do nada. Aí você fala, caramba, mas eu tô olhando todo mês e nunca deu pendência? Então tem vezes que eu até aviso o cliente, ó, tem vezes, tá, que a Receita falha, ela não te avisa. E aí ela só vai avisar quando ela quiser avisar. E aí tem que pagar, não tem o que fazer. Nossa responsabilidade, ó, esse GPS realmente a gente entregou dia tal, tá lá no painel, você pode ir lá acessar. Inclusive teve um funcionário seu que visualizou no dia tal. Então a gente tem tudo traqueadinho. Faz toda a automação disso por daí. Quê? Porque para evitar todos os logs, né? Para evitar que lá na frente o cara, não, você que vai pagar as multas porque ninguém me avisou. Não, foi avisado, foi acessado, foi baixado. Fica tudo traqueadinho. Caramba, Bruno Nascimento da AJ Contábil aqui com a gente hoje no podcast. Além da conta, no nosso episódio 16. Muito bom, cara, muito bom. Aliás, eu vou até falar aqui com a câmera da verdade aqui, com a lente da verdade, né? Porque quem nunca também, né, profissional de contabilidade, o nosso podcast chama Além da Conta exatamente por conta disso, porque são contadores além da conta. Sim. Quem nunca teve um cliente ali, como é que você falou? Bronco, né? É meio broncudo ali, meio... Quem nunca teve um cliente ali que não pagou tem, uma né? guia, né? Que a gente apanha, mas a gente... O pior é quando ele é ignorante com você e ele é um bom pagador. Aí você tá lascado, porque você não vai querer tirar o cara, porque ele paga bonitinho em dia. Mas, muitas vezes, a gente já tem vários casos de colaborador chorar, do cara realmente descontar ali um momento de raiva em cima do colaborador. Teve casos do cara me ligar e, xingar. E aí, algumas vezes é aquilo, né? Razão antes da emoção. Pô, esse cara é um bom pagador? Isso foi um momento que ele teve. Por exemplo, esse cara que a gente tirou, cara, todo mês. Ele era o perfil dele, assim. Ser um cara ignorante, ser um cara que grita com as pessoas, ser um cara que não aceita. Então, assim, a gente não ia conseguir mudar. Agora, se algumas vezes é um momento ou outro, pô, o cara ficou nervoso, que aconteceu isso, pô, também tem que relevar, né? Todo mundo é humano. Mas se é uma coisa que acaba sendo recorrente, você tem que avaliar porque é a saúde da empresa, porque não adianta também seus colaboradores ter medo de falar com o cliente, né? Aí no final você que tem que sempre resolver o BO. Então é ruim por causa disso, né? Depois que você assumiu a parte de contabilidade médica como autoridade na área médica, sim, você teve que, de fato, desfazer de alguns clientes ali que são de outros ramos? Acho que não teve muito, né? Não, a gente manteve a nossa base. Claro que nossa aquisição de clientes hoje, 70%, 80% é médica, mas a gente não exclui, né? Então, assim, o que eu até falo, né? A gente tem diversos canais de aquisição. Uhum. E, inclusive, contador, essa é a palavra do momento, canal de aquisição. Então, se você está pensando em ter um escritório de contabilidade, você tem que pensar em canal de aquisição. Então, eu vou falar alguns que o Bruno Nascimento / AJ Contabilidade possui. Para a área médica, a gente tem parceiros. Então, o que é parceiros? São médicos que ensinam médicos a faturar mais, por exemplo. Isso é um parceiro. Então, ele tem um treinamento que ele vai ensinar como que a secretária tem que atender. Ele vai ensinar como que os médicos têm que se comportar. Ele vai ensinar como que o médico tem que se posicionar. E aí, dentro desse treinamento dele, tem um treinamento como pagar menos impostos na área médica. Aí ele me ancora como autoridade. Então, às vezes vai vir um cliente. Bruno, te vi no treinamento do Dr. X e queria saber como é que funciona a questão da abertura da empresa. Isso é um canal de aquisição. Outro canal de aquisição, conteúdo para YouTube. Então, você pode fazer um canal de YouTube focado para ajudar o médico a pagar menos imposto. E no seu canal do YouTube você traz a galera que são médicos? Isso, a maioria são médicos. Sim, então, a gente tem um canal de YouTube focado para a área médica e tem um canal de YouTube focado para o empreendedorismo digital. Na área médica, você só vai ver dentro do YouTube vídeos sobre médico. Clínica odontológica, clínica médica, clínica de ortopedia, clínica de cardiologia, dores específicas para esse público aqui. E esse cara vai indicar a entrevista dele para outros médicos. Exato. E aí quando vai ver, tá todo mundo batendo na sua porta. Exato. E aí outro canal de YouTube a gente tem para o empreendedorismo digital, ou seja, para infoprodutor, para afiliado, para e-commerce. Aí a gente faz conteúdo dedicado para esse tipo de público. Então assim, você tem que ir fazendo vários canais. Então eu falei... parceria, YouTube, Instagram. Você tem que ter um Instagram focado para um público específico. Um Instagram, gente, aí
Qual que é a diferença do YouTube para o Instagram? O Instagram, eu acho muito difícil um contador falar assim, Bruno, então eu vou fazer um Instagram para médico, um Instagram para e-commerce, um Instagram para indústria. Gente, Instagram é o seu dia a dia. Então é praticamente sobre-humano você querer ter 2, 3 Instagrams gerando conteúdo diário, com conteúdo relevante. Você não vai conseguir, é muita coisa. Então o Instagram não tem como. O Instagram realmente você tem que pegar um público específico e falar para esse público e acabou, né? Além disso, então falamos sobre parcerias, canais de YouTube, Instagram, site /blog. Você tem que ter um site bem relevante para um público específico. Então você tem que fazer conteúdo dentro do blog. Indicações também, mas assim, não é indicação. Você tem processo de indicação dentro do seu escritório? Tenho. Quando que foi a última vez que você ativou? Não, o cliente sabe. Quando ele tiver um amigo, ele indica. Não, então você não tem processo de indicação formalizado. Que é o quê? De 3 em 3 meses você ativa todos os clientes ofertando o processo de indicação premiada. Cliente, se você me indicar um cliente e ele fechar comigo, eu isento a sua mensalidade. Ou eu te pago a mensalidade que foi firmada com um cliente. Isso é um processo de indicação. Então você vai chamar todos os sócios e vai formalizar esse pedido para ele. Aí ele vai te mandar ali 3, 4 WhatsApps e aí você tenta converter aqueles clientes. Converteu, aí ele tem uma bonificação ali. Um buzz ali, um a mais que ele vai ganhar. Eu já vi contadores ofertando a isenção da mensalidade, que é legal. Eu já vi também contadores ofertar a primeira mensalidade. Então ele manda o Pix para o cliente com a primeira mensalidade. Então isso seria indicação. Cara, cashback. Exato. Sempre tem que ser uma coisa que faça sentido para o médico. Porque muitas vezes ele fala, não, Bruno, indiquei aí, cara. Pô, faz aí, não precisa me pagar nada não. Mas muitas vezes é legal você pagar mesmo assim, porque você incentiva o cara a sempre lembrar. Vou pagar. Então eu tenho parceiros que indicam, Bruno, entrou um dinheiro aqui na minha conta da sua conta. O que é isso? Doutor, lembra aquele doutor que você me indicou? Então, isso aí... Bruno, não precisava. Doutor, tá aí. Tá aí. Vai no restaurante aí, vai fazer alguma coisa assim. Então, isso mostra muitas vezes o cara... Todo mundo que é... Vamos falar assim, todo mundo que é educado vai sempre falar assim, não precisa. Cara, eu gosto de vocês. Mas quando cai o dinheiro na conta, ele não vai te devolver. Ele vai usar para alguma coisa. Ele vai falar, sempre, então quer dizer que não precisa, mas ele me paga. Não quero. Vou te devolver o Pix aqui. Exato, ele não vai te devolver. Vai. Ele vai usar. Então o que acontece? Isso cria na cabeça dele, sempre que alguém fala assim, tô com o meu contador, tá fogo, não consigo. O cara, ele é muito... Fala com o meu contador. Bom, ele sabe, ele já confia em mim. Que se o cara entrar, eu vou pagar para ele. Aí ele tá lá, vai cair um Pix na minha conta lá, qualquer hora, vai cair. E ele vai falar para esse cara, você acredita que uma vez eu indiquei alguém para ele lá e ele me mandou uma bonificação? Indica também ali. que ele manda bonificação. Então, esse é um outro canal de aquisição. Então, a gente falou aqui, YouTube, Instagram, site, blog, processo de indicação premiada, parcerias, outro também, se você, por exemplo, puder, né, se você se especializar nessa parte, palestras. Cara, palestras tanto online quanto presencial é muito forte. Assim. Uma vez eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro, cara, e foi meio em cima da hora. Putz, e quem sabe, Rio-São Paulo sabe como que é passagem aérea. Cara, foi tipo uns 2, 3 mil reais a passagem. Sim. E pior ainda na volta que eu perdi o voo na volta. Ai. Então, assim, foi um custo significativo, assim, né, pro escritório. Mas, cara, eu fui pra palestra e voltei com 3 clientes. Que me pagavam praticamente tudo que eu gastei de passagem por mês. E estão lá com a gente até hoje. Então, fez sentido, né? Então, tem muita coisa que dá pra você fazer, mas, assim, o que eu vejo, né? O pessoal muito acomodado. Contador, mas eu já não tô mais com saco de fazer, não quero. Então, muitas vezes, se você tem uma sucessão, o filho tem que tomar a rédea. Tem que fazer essa parte mais digital. Porque muitas vezes o pai não quer mais, a mãe não quer mais fazer. Então, dar as caras mesmo. Você veio pra tocar fogo no parquinho mesmo, né? Maurição, um ensinamento, e acho que foi uma coisa que eu tive desde o início, tá? Quando eu trabalhava na Big Four, eu tinha meu salário. Uhum. Eu não impactava o orçamento da minha família. Meu pai tem o salário dele, minha mãe tem o salário dela, e eu tinha meu salário. Sim. Quando você é filho... Você é filho único? Não, tenho mais uma irmã. Uhum. Caroline, beijão pra minha irmã. Falou o nome dela, tem que citar. Exato. Quando você entra dentro desse orçamento, você tem que entender que você tá pegando aquele bolo que já existia
E você tá pegando uma fatia, seja do seu pai, seja da sua mãe, você tá pegando um pedacinho ali para você, que vai ser o seu salário. Então eu sempre tive esse senso de responsabilidade de que eu tenho que aumentar esse bolo. Esse bolo não pode continuar do mesmo tamanho, porque senão eu tô tirando o salário do meu pai, eu tô tirando o salário da minha mãe, tô tirando o salário da equipe, né? Pra eu entrar aqui, eu tenho que fazer diferença. Tem que pôr mais fermento no negócio. Eu tenho que colocar mais fermento. E aí, cara, eu fiquei doido pra quê? Falei, preciso trazer cliente, bicho. Vamos trazer cliente, porque aí eu vou aumentar o faturamento, aí a parte do meu salário, praticamente esses aumentos de faturamento, eles corroboram ali, beleza. Então eu sempre tive essa consciência de quando eu voltei pro escritório, eu tinha que fazer diferente, porque se a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Não adianta você querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Então eu sempre tive essa visão de o que tá acontecendo. Então quando eu voltei, foi bem a época da Contabilizei, que ela veio pro mercado contábil. E eu falei, cara, tem um mercado aí que ninguém tá vendo, mas assim, o pessoal tá começando a pedir orçamento pela internet. Aí eu comecei a pesquisar como é que eu faço um site, como é que eu faço um blog. E, aí começou a surgir o quem? Altair e Anderson Hernandes no YouTube. Pô, esses caras estão fazendo conteúdo dedicado... 2 monstros. Abração pros dois, caras, super parceiros. Tá fazendo conteúdo dedicado para angariar cliente. Vou fazer também. Aí veio a contadora da Bolsa, Alice Porto. Inclusive, se você puder trazer ela, manda muito bem. Já tá feito o convite. Contadora da Bolsa, ela fala sobre contabilidade para investimento. Alice Porto, queremos você aqui no nosso podcast Além da Conta. E ela falava assim de um jeito super descomplicado. Então, ela conseguiu juntar muito investidor atrás dela ali. Por quê? Porque queria entender sobre contabilidade para investimento. Então, nesse formato, a gente... eu comecei a sempre tá ali, ó, disposto. Vou fazer. E aí a gente vai melhorando, vai trazendo mais conteúdo, vai trazendo mais... E assim, gente... mas eu não tô preparado. Mas a minha câmera é ruim. Mas meu celular não é o ideal. Cara, começa. Só faz. Se você vai no meu canal do YouTube, o primeiro vídeo tá todo desenquadrado, minha testa tá cortada, tô todo suado, é um pior que o outro. Mas eu dei aquele passo. E o principal, o ego. Você fica muito preso ao seu ego. Não vou ficar me mostrando, né? Porque eu tenho um ego, eu tenho uma pessoa a zelar, né? Então, tem muito essa questão da pessoa ter o ego. Enfim, mas aí você tem que começar, né? Uma estratégia, já finalizando, que eu utilizei, eu trouxe marcas além da nossa marca, que é a J Contabilidade. Então, meu pai, ele ficava sempre assim, meio receoso. Pô, Bruno, mas você vai ficar se mostrando aí e a marca, né? E se você falar uma besteira? E se você falar uma coisa que tá errada, né? Nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz marcas adjacentes, assim. Eu trouxe mais a J Med, que fala para médico. A J Eu Contador, que fala para o mercado digital. E aí você vai melhorando ali os conteúdos. Caramba, estratégia... Tudo pensadinho e criado. Porque se desse tudo errado, pelo menos a marca não foi afetada. Então a gente sempre teve esse posicionamento. Mas se desse certo, vai vir cliente pro escritório. E não afetou o legado do seu pai. Ali, ficou ali intacto. Exato. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast Além da Conta para você, contador e contadora Além da Conta, no episódio 16. Hoje recebendo meu grande amigo Bruno Nascimento. Tá gostando do nosso bate-papo? Não conhecia o Além da Conta? Vai lá, tá no YouTube, deixa seu like lá no nosso vídeo, hein? Coloca aqui embaixo o likezinho ali e se inscreve no canal do Além da Conta para você receber a notificação de todos os episódios que nós vamos postar aqui para vocês, beleza? Hoje com Bruno Nascimento, o maior contador da área médica do Brasil, que nós tivemos o prazer de receber o seu primeiro evento, né? E foi um sucesso, cara. Aí tinha gente do Brasil todo falando dessa parada. Foi muito legal mesmo, muito legal. Parabéns. A gente fez aqui, né? Mas a minha pergunta agora é o seguinte, cara. O Instagram mudou a sua vida? Mudou no sentido de representatividade para o mercado. Eu acho que o Instagram, ele te possibilita, desde que você também, assim, ó... Quando você entra para um jogo, você tem que entender a regra do jogo, certo? O Instagram, existe a regra dele, dentro do Instagram. Ele vai te posicionar se você fizer o jogo do Instagram. Qual que é o jogo do Instagram? Você tem que ser uma pessoa presente, você tem que fazer stories, você tem que fazer reels de forma didática ali todo dia. Só aqui você já fez uns 3, né? Ou seja, você tem que jogar o jogo no Instagram.
Não adianta você achar que você vai fazer o melhor arroba o contador do médico 2024, melhor mesmo, né? Tipo, coloca oficial, né? Ah, meu arroba é excelente. Tá, mas e aí o conteúdo? Tá fazendo conteúdo? Não, não tô, porque eu faço um a cada semana. Então o Instagram vai te devolver um resultado de quem faz um conteúdo a cada semana. Se você faz conteúdo todo dia, ele vai te devolver o resultado de um conteúdo todo dia. Então assim, quanto mais você se dedicar à ferramenta, mais ela vai te retornar. E o Instagram obviamente mudou porque eu respeito o jogo do Instagram, eu faço exatamente o que ele me pede. E eu vou pra cima. E eu faço muito conteúdo. Então, Bruno, já vi muitos contadores. Bruno, você fica ensinando o contador a atender médico, mas isso não é ruim pra você? Eu falei, cara, é tanto médico. A gente hoje tá batendo na casa de 600 mil CRMs. Assim, se eu tiver um escritório, assim, o Maurição, qual que é o objetivo do Bruno? Se eu tiver um escritório um dia com 1.000 clientes médicos, você fala, pô, o Bruno alcançou o objetivo dele, né? Ainda assim vão sobrar 999 de clientes possíveis para outros contadores ainda poder prospectar. Então, assim, é muito mercado e, gente, não adianta ter medo, assim. Não tem muito, né, Bruno, falando de médico, da área médica, não tem. né? A gente tem os alunos... Você que pegou essa cadeira e falou, vou pra cima. Tem muitos alunos que já são formados dentro do treinamento CRM, que é um treinamento que eu dou para contador atender médicos. CRM, que significa? Contador Referência para Médico. Então, dentro desse treinamento, a gente traz muito conteúdo de passo a passo mesmo. Passo a passo do cálculo tributário para fazer cálculo de clientes médicos. O passo a passo para você abrir uma empresa médica. O passo a passo para você fazer um planejamento tributário. Então, tem sempre um passo a passo para você atender o público médico. Depois a gente fez o treinamento RT na Saúde. O RT na Saúde, ele... Que significa? Recuperação tributária na saúde. Então, assim, a gente ensina o contador a ganhar mais dinheiro com o próprio cliente médico que ele adquiriu através dentro do treinamento CRM. Então, a gente ensina recuperação tributária na saúde, a gente ensina equiparação hospitalar, a gente ensina RT de INSS, recuperação tributária de INSS pago a maior, planejamentos tributários, consultorias, tributação híbrida. Então, são várias tributações que você pode vender o planejamento para o cliente, né? Você não fica preso a ter só a mensalidade. Então, esses dois produtos formaram mais de 2.500 contadores. Então, é muito contador aí que está atendendo médico. Muitas vezes ele não tem a presença digital que vai ter o Bruno Nascimento, que eu estou ali todo dia. Mas ele conseguiu angariar ali na região dele. Sim. Muito cliente médico, no estado dele. Então, tem muito contador que é aluno meu, fala, Bruno, eu tenho aqui na minha carteira 600 médicos. Pô, que bom. Então, eu consegui aqui através de um hospital que abria, então eu já fiz uma parceria com o hospital, eu abro o CNPJ deles, eles mandam para mim, entendeu? Então, você abre muitas vezes um olho de um contador que ele nem tava... Cara, é um cliente muito bom, é um cliente educado, é um cliente que para estar onde ele está hoje foi quase 10 anos de estudo. Então, ele é um cara que ele não vai se arriscar a ficar fazendo loucura. É outro nível, né? É um outro nível de cliente, é um cara que quem estuda 10 anos... A chance dele ser um cara muito mal educado com você é muito pequena. Por quê? Pô, o cara ficou 10 anos numa faculdade estudando, né? Então, pode sair um bronco, né? Que foi a palavra que a gente falou? Sim. Pode. Tem médico que faz coisa errada? Tem. Tem médico que é picareta? Tem. Tem médico que sai devendo dinheiro? Tem, normal, como toda outra área. Mas a chance é menor do que outras áreas. Mas assim, eu tenho cliente de diversas áreas, né? E eu tenho cliente bom em cada uma dessas áreas que eu posso falar. Comércio, indústria, serviços, médico. E também tenho cliente ruim para cada uma dessas áreas. Comércio, serviços, indústrias, médicos. Bastar você sempre ter o controle, né? Acho que do que tá indo bem e o que tá indo mal. Você é referência na área médica e visando isso, você deixou de ser um influencer para se tornar um produto, cara, né? Você tem vários produtos ali que você consegue fazer o cara também ser referência na área médica. Exato. Seu CRM, Exato. o RT na saúde. Exato. Né? Caramba, que da hora, cara. Então, basicamente, o Instagram mudou a sua vida. A gente teve... o que aconteceu? Quando eu comecei o Instagram, falando da história de onde surgiu o Bruno Nascimento, quando eu comecei o Instagram, eu decidi assim, isso foi antes da pandemia, se eu não me engano. Ou foi na pandemia. Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi o seguinte, 1 ano antes da pandemia, eu comecei a fazer conteúdo para médico. A gente fazia conteúdo para médico e falava sobre Simples Nacional Anexo 3, Fator R, planejamento tributário, lucro presumido, falava todo dia, e você é médico e tal, e gerava esse engajamento. Começou a gerar engajamento para médico,
e começou a gerar engajamento para contador, que queria atender médico. Aí, o que acontecia na minha timeline, minhas mensagens, assim, Bruno, eu vejo que você atende muito médico, por que você não faz um treinamento para contador atender médico? Ô, Bruno, por que você não faz um treinamento para contador atender médico? Os contadores se interessaram. E aí, o que aconteceu? Os próprios contadores começaram um ano aí, a gente chama isso de demanda reprimida, né? Um ano ali brigando ali em cima. Para quê? Para que eu fizesse um curso voltado para contabilidade médica. Uhum. Quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, já foi um estouro, assim. Vamos fazer. Bum! Então a gente teve um investimento super baixo, juntamos quase 116 médicos, 116 contadores no primeiro treinamento. No mercado digital, isso não é muito comum. Isso não acontece para qualquer lançamento. Normalmente a pessoa começa pequeno, dá 15 alunos, depois vai para 30, depois vai para 50, depois vai para 100, depois vai aumentando. Mas esse nosso primeiro, como a gente teve quase um ano de demanda reprimida de contadores, a gente fez um investimento baixíssimo e, mano, a gente atingiu 116 alunos, 117 alunos na primeira turma. E aí a gente só continuou e hoje os treinamentos a gente já está batendo mais de 2.500 alunos. É um business que eu tenho que realmente é muito bom, né? A gente consegue ajudar muitos contadores, muitos advogados a atingir o objetivo de atender o cliente médico. Que legal, cara, que legal. E você tem toda essa desenvoltura para poder falar com o público. Lá no seu Instagram tem todos esses produtos que você falou, tem lá. Tem. Beleza? No @contador do médico. O contador do médico. @o contador do médico. Exato. Tem lá todos esses... Mas você tem essa facilidade de comunicação, mas se você pegar meu YouTube lá, coloque em ordem do mais antigo pro mais novo, depois vocês comentam lá quem viu, você vai ver que a desenvoltura não era de nascença, não. A gente tava aqui, cara, nos bastidores aqui, você já gravou uns 3 vídeos. Assim, é começar. A palavra é começar, sabe? E não ter medo de julgamento, sabe? No final, você sabe quem paga as suas contas, no final, você sabe para quem chega o boleto. Então, muitas vezes o aluno pergunta, Bruno, como é que você consegue fazer esses conteúdos? Eu falei assim, eu peguei o... Cadê seu celular? Pega aí. Vai falando. Eu peguei o celular, aí tinha um monte de boleto na mesa. Aí eu falei assim, tá vendo? É isso aqui, ó. Aí eu comecei a filmar todos os boletos. Isso aqui que me dá ânimo para eu continuar fazendo. Tem um monte de boleto para pagar. Vamos gravar agora, ao vivo. Bora. Pronto, essa produção vai me matar agora. Nossa, você que está assistindo aqui com a gente, o podcast Além da Conta, nós vamos fazer agora uma postagem ao vivo. Né? Para lá, melhor do outro lado, melhor. Para poder... Tá bom. Vamos lá. Olha só, ao vivo... Eu vou fazer aqui, calma aí, vamos lá. Vai lá, vou deixar. Fala, contador, contadora. Aqui, ó, tô ao vivão com... A gente tá gravando agora, hein? Mestre aqui, ó, Maurício. A gente vai falar muito sobre contabilidade para a área médica, além de todos os desafios que a gente conseguiu ali passar dentro do escritório. Maurício é um parceiro nosso de... Grande abraço, vem pra gente aqui, Além da Conta podcast. E, gente, a Contimatic só tá... Eu falo que o contrato da Contimatic com a J Contabilidade é mais velho que a minha idade. Então, é isso aí, gente. Bora pra cima e vejam o vídeo lá no YouTube da Contimatic. Pronto. Ó, ele já vai postar essa parada agora e vocês vão ver hoje ainda. Por quê? Porque nós estamos gravando hoje e esse episódio sai hoje. E, cara, é para você ver que se você quer fazer, eu não sei agora, eu vou falar direto para essa câmera aqui, para ficar mais próximo da galera. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é para você ver que sim, você pode, cara. Sim, você consegue. A ferramenta, Bruno, é essa daí. A ferramenta é essa daqui, ó. Não importa se você tem iPhone, se você tem Motorola, Samsung, aquelas marcas chinesas que eu não sei falar o nome, não interessa, cara. Pega seu celular agora e grava essa parada. Exato. Entendeu? Você vai perceber que as pessoas de maior referência que você segue, lá no início, eles não tiveram os melhores equipamentos. Não tinham os melhores equipamentos. E eles fizeram. E aí hoje eles têm um melhor equipamento porque sabem que eles podem ter esse custo, né, para fazer esse investimento. Mas assim, começa fazendo. No começo é difícil, você vai ficar com vergonha, você tem um ego, você tem a família que enche o saco ali, fica fazendo piadinha. Mas é começar. Que aí lá na frente você vai começar a colher resultado. Primeira coisa que vamos falar para eles, tá virando blogueirinho. Blogueirinho. Quando falar que é blogueirinho, aí você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo, estão vendo, né? É verdade. Exato. Então vamos fazer um combinado aqui. Esse episódio sai hoje. Tá. Você vai postar hoje, coloca lá a Contimatic, por favor, @Contimatic Fênix também.
no Instagram como Colab. Tá. Marca aí, Maurício Barros Contador também. Tá lá. E o pessoal que está assistindo, a gente vai criar um desafio aqui no nosso podcast. Primeira vez que a gente faz isso, cara. Bora. O pessoal que está assistindo, se ele estiver assistindo no computador, ele vai gravar também um stories. marca a gente. E marcar a gente. Bora. Ele vai gravar lá assim, ó. Tô aqui assistindo o podcast Além da Conta com Bruno Nascimento. Marca a gente. Entendeu? E resolvi fazer o meu primeiro Exatamente. stories aqui no Instagram. Primeira lição de casa. Faz um stories conversando com a câmera aqui. E aí você aponta aqui, ó. Tô vendo aqui. Cara. Maurício, Bruno Nascimento, a Contimatic. E aí vai ser seu primeiro stories, que é onde você vai decolar para começar a fazer conteúdo. E você vai marcar o Contador do Médico, @o Contador do Médico e @Contimatic Fênix. Exato. E a gente vai acompanhar isso daí hoje ainda, em dia... Boa. Hoje dia 3, né? Dia 3 do 10, ó. 3. São 11h30. E a gente vai acompanhar isso no final da tarde hoje. Aqui a produção quer me matar, velho. Eu invento os negócios do nada. O pessoal tá ali só cochichando. Maurício é bom. Falamos, tem que mandar um abraço. Abraço para a produção também. Hoje estamos aqui com nosso querido Luiz e o Danilo fazendo todo esse amparato tecnológico para a mensagem chegar para vocês. Bruno Nascimento, nosso querido maior contador médico do Brasil. Nós temos um quadro aqui que chama Conta Pra Gente. Né? O Além da Conta, nós temos um quadro que é o Conta Pra Gente, que eu vou fazer para você 3 perguntas e você já... Pá! Beleza? Bate pronto. Show? Eita, e para isso tava preparado, hein? Precisa ter a caracterização aqui. Marília Gabriela. Bruno Nascimento, aqui no episódio 16 do podcast Além da Conta, referência na área médica, o cara se tornou um produto. Em cima disso eu vou perguntar para você, qual é o melhor? O contador ali tradicional ou digital? Caramba, hein? Eu tenho que falar em uma palavra? Aqui a gente não é Marília Gabriela, a gente dá um boi pra você. Eu acho que o contador tradicional na questão do honorário e um contador digital na questão de aquisição de cliente. Eu acho que você não precisa reduzir seus honorários para adquirir mais cliente. Essa corrida dos ratos, né? Que muita gente coloca. Precisa ter 30 clientes por mês, 20 clientes por mês, 50 clientes por mês, né? Você não precisa disso, né? Você tem que ter um honorário saudável dentro do seu escritório. E na internet você vai ter cliente que paga muito mais do que 400, 500, 600, 1.000, 2.000 reais. Basta você ter um atendimento eficaz ali para aquele cliente. Então, o honorário do atendimento, o escritório, esqueci o termo que você falou, digital e o... tradicional e digital. O honorário do tradicional e a capilaridade do digital. Boa. Bem resumido. Segundo, dá para conseguir cliente ali através do Instagram? Dá, com certeza. Só que você, contador, tem que entender que o Google tem regras, o Facebook tem regras, o Instagram tem regras, o YouTube tem regras. Não adianta você querer impor as suas regras. Então você não vai ter resultado fazendo um Reels por mês. Um Stories por mês. Fazendo aquele conteúdinho meia boca de timeline ali, uma fotinho, sou contador especialista para médico. Você posta aquilo uma vez na semana, você não vai ter resultado. Agora, se você entende a regra do jogo e você participa do jogo, o Instagram também vai te posicionar, vai te trazer cliente. O cara precisa estudar um pouquinho isso também? Ver algum lugar, algum curso, para saber como são essas métricas das plataformas digitais aí? Eu adoro fazer treinamento onde eu me sinto um burro. Oh, que da hora, cara. Eu adoro fazer treinamento onde eu me sinto um burro. Ou seja, eu já fiz treinamento com o Reis sobre... O Rafael Reis é um cara de marketing. Sobre Google, sobre blog, sobre site. Eu era o mais burro ali na sala. Por quê? Porque minha formação é contábil, fiscal, tributário. Eu não estava entendendo bolufas do que ele estava falando. Mas eu anotava. E aí depois você anota, você vai atrás. Tá, então tem que ter site. Quem que faz site? A DPG faz site? Outro cara faz site? Pô, então, DPG, eu fui no treinamento que o cara falou que eu tenho que ter um site bem posicionado. O que é ser bem posicionado? Porque você tem que ter palavra-chave. Palavra-chave, o que é palavra-chave?
Então, o que é palavra-chave? Então, essa vontade de querer aprender, você sempre tem que ter. Instagram. Putz, eu tenho que ter Instagram. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Muitas vezes, cara, um curso de 997, R$1.000, R$1.500, vai te economizar um tempo que você teria para você estudar, para fazer, para começar, que é mais fácil você fazer o curso, aprender e começar a aplicar. Então, se essa frase te afetar, saiba disso. Sempre faça treinamentos que você é o mais burro da sala. Que da hora, cara, que da hora. E para fechar com chave de ouro, o nosso quadro Conta Pra Gente, a pergunta mais polêmica do nosso episódio 16, com Bruno Nascimento. Lá vem. Tchan, 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 tchan. Na J Contábil, quem manda é a dona Marlene? Ai, Deus do céu. Ó, vamos lá. A minha mãe, ela tem um perfil, cara, que é aquele bem perfil de contadora das antigas, assim, de mandar, de falar incisivo, tem que passar por ela. A gente se complementa. Eu acho que eu trago muito essa questão da parte tecnológica, do escritório ser um fluxo de informação, de não ter barreiras, sabe? De não ter travamentos, de não ter aquela resposta. Ah, não, tô esperando tal pessoa revisar para eu fazer. Não, tem que ser um fluxo, tem que ser uma coisa que evolui, que vai para frente. Então, essa questão do escritório tradicional era muito isso, né? Faz, aí manda tudo para uma pessoa, a pessoa revisa, a pessoa outra devolve. Não, tem que ser um fluxo, não precisa ficar dependendo. Se a pessoa vai revisar, ela já está dentro do fluxo para revisar. Então eu trago muito essa coisa de deixar a responsabilidade nas pessoas. Então eu vim muito disso na Big Four. Então se você é um trainee, você vai responder como trainee. Se você é um assistente, o que o trainee fizer, você é responsável. Uhum. Se você é um supervisor, o que sua equipe fizer, você é responsável. Então lá no escritório é a mesma coisa. Demandas do fiscal, quem resolve o departamento fiscal é a supervisora fiscal. Demandas do contábil, supervisor contábil. Demandas do DP, supervisora de DP. E departamento legal, o supervisor legal. Quando acontece um problema muito grave, que aí eles não sabem resolver, eles podem vir a mim e falar: pô, Bruno, o que a gente faz aqui? Gerou essa multa, o que a gente vai fazer? Beleza. Mas jamais vir para mim e falar assim: Bruno, o que eu faço aqui? Cara, como é que eu fecho um DAS? Um supervisor fiscal não pode chegar na minha sala e falar isso. Eu mando pro cara, não mando? Então, assim, tem perguntas e perguntas. Tem perguntas que o supervisor fiscal tem que saber e ele vai fazer, ele vai tocar. Agora, tem perguntas que ele não cabe mais fazer, então ele tem que tocar o departamento. Ah, o cliente reclamou. Cara, liga pro cliente, resolve com o cliente. Se precisar de qualquer coisa, você me avisa. Então, essa coisa de ter cargos, né, funções bem definidas, é muito eu. Hierarquia. A minha mãe, ela fica muito com essa questão de estar sempre de olho, né? Aquela matriarca, né? Tá sempre ali. Quando ela precisa falar grosso com o funcionário, ela vai lá e fala grosso. Quando ela precisa trazer um posicionamento firme dela, ela vai e traz. E a gente se respeita nesse ambiente. Ela sabe que o operacional eu toco ali, mas ela sabe que qualquer coisa que ela achar, pô, Bruno, eu tô achando que tá dando muito erro aqui, é por causa disso aqui. Ela se vai na minha sala. Então vamos fazer o seguinte, mãe. Quando acontecer isso, vamos passar por um fluxo assim, que a pessoa revisa aqui e volta. Então aí a gente faz um fluxo. Cria o processo. Para que não fique travado. Para que não tenha aquela ideiazinha. Vamos fazer assim, Bruno? Manda para minha sala, aí eu vou dar uma olhada e depois eu devolvo. Não. Por quê? Porque eu sei que vai travar. Aí a pessoa, o colaborador vai ficar acomodado, porque vai ter sempre essa desculpa na manga. Não, mas tá com a dona Marlene lá, ela tem que estar revisando. Não consigo fazer ainda. Não. Tem que ser um fluxo. Tem que ser uma coisa constante. Porque senão você sempre vai empacar. É igual água. Você não pode deixar uma coisa barrando a água vai acumulando, né? Ela tem que fluir, ela tem que passar. É a mesma coisa no escritório de contabilidade. E eu já quero deixar aqui um abraço. Citamos o nome. Abraço para minha Um abraço para a dona Marlene Ferrano e dizer que nós queremos a senhora aqui para direito de resposta, viu? Exatamente. Nós queremos... Vou chamar ela aqui. Nós queremos a dona Marlene aqui para direito de resposta. Com certeza, ela vem. E ela vai vir aqui e vai falar tudo que o Bruno falou. O Bruno é tudo errado. Tem vergonha, meu filho não presta. Tá tudo errado. Exatamente. Brunão, muito obrigado, cara,
por você dedicar um tempo aqui Claro. para falar com o nosso público, com a galera. Você é um cara que não tem dificuldade nenhuma em divulgar, em propagar aquilo que você aprendeu e a sua história. E é uma história maravilhosa. Já deixa aqui pra gente manda um beijo pra mamãe, papai, pra Mariana, pra todo mundo, por favor. Com certeza. Bom, gente, obrigado, pessoal da Contimatic. Maurição já é parceiro de longa data. Um beijão pra todos da minha família, minha mãe, minha irmã, a Caroline, tenho certeza que seu Aguinaldo tá lá em cima. Tá lá olhando. em cima e tá... E a gente vai continuar na briga, né? Acho que fazer muito conteúdo é o canal. Você, contador, que tá se sentindo travado, que não tem... não tô conseguindo ter cliente, cara, não tá evoluindo, vai lá no meu Instagram, tem diversos treinamentos que a gente especializa você numa determinada área da saúde, você pode aprender, pode trazer uma nova vertente dentro do seu escritório, tem diversos treinamentos, tem equipe toda para te dar suporte, enfim, fico à disposição. Maurício, obrigado aí pelo convite, bora para cima. Aqui você tá em casa, meu irmão, você tá em casa, e dizer o seguinte, a gente tá muito feliz que você tá aqui mesmo, de verdade, entendeu? Eu tive o prazer de participar, até de subir no palco do seu primeiro evento. Sim. Que a gente fez e, cara, foi muito legal. Parabéns. E deixar para o nosso público aqui, cara, que é bíblico que você tem que honrar pai e mãe. E todas as vezes que eu te encontrei, você sempre traz à memória o seu Aguinaldo. Sim. Isso aí é da hora, cara. Entendeu? Eu quero ter um filho igual a você. Tamo junto. Obrigado, Bruno. Valeu. Muito bom, pessoal. Para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, não esquece, se inscreve lá no canal, deixa seu like aqui no vídeo do nosso querido Bruno Nascimento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tá no YouTube? Passa lá no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify. Segue a gente, dá um likezinho ali. Escuta também pelo rádio ali, no carro, né? Pelas plataformas de áudio. Nós estamos em todas elas. E isso é para levar sempre conhecimento, para levar para vocês uma conexão com pessoas que são personalidades do mercado contábil. Muito obrigado para você que ficou com a gente. Quero dizer mais uma vez aqui. Segue lá, @ContimaticFênix no Instagram. O nosso querido Bruno Nascimento, através do @o contador do médico. E segue também o seu apresentador, @Maurício Barros Contador. Tá bom? Esse episódio foi apoiado pela Contimatic Fênix, líder no mercado contábil há mais de 35 anos, que sempre leva para vocês soluções não só em tecnologia, mas criou todo um ecossistema para vocês. Nós temos aqui educação, nós temos aqui conexão através da Contimatic Academy, através da Comunidade Contábil Brasil, plataforma de recrutamento e seleção através do Carreira Contábil, e você fica sabendo de tudo isso através do @Contimatic Fênix ou lá no site da Contimatic também, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Além da Conta, para você, contador e contadora além da conta. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.